Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live. Uma noite muito profunda, maravilhosa, uma rica noite, como a Nara Miller sempre fala comigo. E então hoje eu tenho o prazer de ter a Nara Miller numa conversa entre autoras. Nara Miller, ela é autora do livro Florescer Metafísico. Então chama todo mundo aí do seu grupo, dos seus contatos, para a gente ter esse bate-papo descontraído, uma conversa muito profunda, onde a gente vai interagir entre os nossos livros Viver em Alta Performance e Florescer Metafísico. A Nara já entrou, em 4 minutos a gente já vai iniciar, mas já vou chamar a Nara aqui e vamos, todo mundo que for conectando, para chamar, né, as pessoas, e a gente vai ter essa interação entre essas duas obras que vão conectar. A gente vai falar, né, como viver essa vida em alta performance, florescendo, e aí a Nara vai explicar a essência desse livro, que tem muitos pontos em comum comigo. Então, a Nara já me chamou aqui. Já vou fazer o convite aqui para ela. Então, vamos aguardar que breve ela estará aqui. Nara, boa noite. Seja muito bem-vinda Boa aqui ao noite. nosso Instagram. Fico muito Gratidão, feliz. querida, pelo convite. Gratidão enorme também por ter aceitado o convite, estar aqui nesta noite, que é assim, nós pensamos, programamos, agimos e hoje materializamos, né? Já É estamos conversando há um verdade. tempo, né, sobre esse encontro, e eu tenho certeza que vai ser um rico encontro, um encontro profundo, onde a gente vai conversar sobre temáticas que todo mundo vou dizer que todos precisam parar um pouquinho para fazer essas reflexões e fazer as retomadas. Não importa o estágio da vida de cada um, né? Mas o quanto é importante a gente fazer essas paradas para a gente ter as nossas reflexões e agir, né? E pensar diferente, né? Novos pensamentos sempre bem-vindos, não é mesmo? É verdade, é verdade. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, Fernanda, porque é sempre muito bom poder falar sobre as questões que podem transformar vidas, que podem fazer que as pessoas tenham novos resultados. E a EFT, as técnicas de libertação emocional, foram as que têm me ajudado nesses últimos 14 anos aí a transformar tanto a minha vida como de outras pessoas que eu atendo no individual nos grupos. Uhum, muito bom. Vou só desligar, que tô vendo que meu óculos está dando reflexo. Mas é isso, Nara, eu também agradeço mais uma vez a sua vinda Deixa eu e botar uma gostaria que luzinha você aqui. me contasse aqui, primeiramente, né, quem é a Nara e o porquê que a Nara se conectou com essa temática e decidiu escrever o livro. Bom, na verdade, Fernanda, eu sou professora já há 20, quase 26 anos no Instituto Federal aqui da cidade de Pelotas, do IFSU Campus Pelotas. E tudo na minha vida sempre girou na questão dos relacionamentos, como poder me relacionar melhor com os meus próprios familiares, porque sempre tive questões familiares muito difíceis, assim, né? Então eu venho nessa busca já há muitos anos, fora a curiosidade, interesse, livros que às vezes caem na nossa mão sem ter sido uma programação assim visível, né, para tal. Eu já estudo as questões da inter-relação pessoal desde os meus 16 anos, quando comecei a Uhum. ler Joseph Murphy, né, e ler autores que trazem essa questão da mente, como a mente funciona, como
ela pode cooperar para os nossos resultados em todas as áreas. Mas sempre eu tinha, assim, eu progredia num certo nível e depois dava para trás, como se fosse uma marcha ré, assim, sem controle, né? E aí, quando em 99 eu fiz o primeiro nível de Reiki, aquilo ali ficou mais evidente que eu precisava aliar outras ferramentas, além das que eu já conhecia, para eu poder ter resultados que pudessem ser ancorados, resultados reais, dentro da Uhum. questão de eu me sentir melhor comigo, com os relacionamentos que eu tinha, né? E não precisar repetir padrões, porque na minha vida tinha muitos padrões repetitivos. E Sim. no surgimento em 2010 da EFT, as técnicas de libertação emocional, é que eu consegui perceber o que estava me faltando. Me faltava o quê? Perceber e principalmente depois de perceber, remover os bloqueios que eu tinha no corpo para ter outro ponto de atração. E até Fantástico. então, os meus relacionamentos eram difíceis, eram controvertidos, eram contraditórios e não tinham uma duração, assim, eles terminavam às vezes sem eu programar, mas eu sempre notava que era um ciclo de 3 anos. E Eram hoje ciclos de você três é mentora anos. relacional. Sou mentora relacional, tenho casamento há 12 anos. Nós comemoramos agora na nossa ida às Termas de Gravatal, que eu fui lá também fazer algumas Ah, palestras, né? maravilha. E aí a gente comemorou os 12 anos. Nós nos conhecemos desde 2010, nos casamos em 2012. E aí nós temos esse relacionamento já há 12 anos. Um Legal. relacionamento que tem me ensinado muito como pessoa e que tem me ajudado principalmente a me ver melhor, né? Uhum. Fantástico. Então, assim, você é a prova, né, que ao nos permitirmos, primeiro, entender os nossos padrões e, em segundo momento, quebrar esses padrões. E existem técnicas para isso. E a FT Sim, foi uma delas que você utilizou, não é é, isso? é que eu uso de forma mais consistente. Eu uso aliada a Sim, outras técnicas, técnica. mas o carro-chefe é a EFT, que é o que me traz a possibilidade de remover os bloqueios no corpo, mudar meu ponto de atração e, principalmente, eu me senti bem aqui e agora, né? Cada vez mais feliz comigo, mais centrada comigo, mais em paz comigo, que é o Sim. que promove outros resultados, né? Sim, no meu livro eu falo do viverem aqui e agora, né? Quando a gente consegue trabalhar esse aqui e agora em todos os momentos, a gente consegue elevar os nossos resultados, elevar a nossa produtividade, né? E isso é um desafio diário, porque, né, diante todas as situações que nos são colocadas, é muito fácil a gente viver no modo automático, né? E, e E a eu viver experimentei apagando incêndio também, né? Apagando incêndio, apagando exatamente, incêndio. em reclamando, né? Enfim, eu experimentei isso também na minha vida, né? Quando eu aprendi o viver aqui e agora, foi simplesmente uma transformação desde os pequenos detalhes da nossa vida a grandes resultados, né? E esses resultados a gente vai colhendo dia a dia, né? Então, é realmente o viver aqui e agora, a gente, né, se programar, né? Primeiro, eu falo muito do processo de permissão, é se permitir, aprender como fazer isso, né? E praticar, né? E aí sim o resultado vem. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre a FT. O que significa, como funciona. Acho que é novo para muitas pessoas também. Às vezes as pessoas também têm alguma resistência, né? Essas técnicas de autoconhecimento. Então vamos conversar um pouquinho sobre a FT. Tá bem, Fernanda. É a EFT, ou Emotional Freedom Techniques, técnicas de libertação emocional, traduzindo ao pé da letra para o português. É Uhum. um conjunto E eu de com meu técnicas, na mineirês verdade. é FT. Oi? Sim, diga. E eu com o meu mineirês é EFT, então ela assim lindamente EFT.
Não, eu tô no gauchês, eu tô no gauchês e tu tá no Sim, mineirês aí, mas não tem problema. O importante é usar a técnica, que é aí que a gente tem resultados, né? Eu comecei usando em exatamente. 2010 porque eu já queria resultados, mas depois estudando a técnica e percebendo ela melhor, ela veio, é uma derivação da acupuntura que usa as agulhas em pontos do corpo, ok? Uhum. Só que no lugar das agulhas, o norte-americano Gary Craig, ele testou isso usando no lugar das agulhas a ponta dos dedos, o autotoque e as afirmações. Então é uma técnica muito boa que quando você sabe é, o que está tirando do centro, o que está te deixando. Oi, querida Gisela, tudo bom? Essa vai estar no livro novo que Ótimo. eu vou publicar no Muito fim do bem. ano, em novembro, a Gisela. A Gisela é psicóloga e também é arte terapeuta, uma querida. Então, Muito assim, bem, muito a bem-vinda, EFT. Gisele. Oi? Acho que está dando um delay, mas muito bem-vinda, Gisela. A EFT ela entrou na minha vida, assim, porque eu já vinha buscando uma técnica que pudesse me transformar com menos sofrimento, que tem muitas técnicas, né? Mas para mim, todas que eu já tinha experimentado, eu percebi assim que eu sofria muito durante a transformação e liberação. E a EFT veio de encontro a me trazer menos sofrimento, mas com a percepção, a possibilidade de medir os avanços, os resultados. E hoje, Fernanda, a EFT ela é baseada e sempre foi em cima dos meridianos, que é dentro da linha chinesa da acupuntura, mas os meridianos hoje são comprovados cientificamente a sua existência no corpo físico, através do sistema primovascular. Então, eles fizeram estímulos através de equipamentos de infravermelho e foi possível perceber que existia, através desse estímulo, tinham zonas com maior vermelhidão assim no corpo, e aí foram pesquisar no corpo físico de alguns animais e pedaços de suas carnes, né, que essas linhas elas estavam lá fisicamente aparecendo. Então não é mais uma questão de pensar se a técnica vai funcionar ou não, ela é física. Uhum. É um sistema que liga os órgãos ao mundo. Então aí tu percebe como é importante a gente é um sistema que vibra, mas vibra a partir de um corpo físico, né? É um sistema Sim. eletromagnético, é um campo eletromagnético emitido, mas vem do físico, existe no físico. E o resultado também vem no físico, porque uma das maneiras de usar essa técnica é se a gente tem alguma dor física, a gente também pode ter o alívio. Se a gente tem a dor emocional, também pode ter o alívio. Se tem os traumas, o alívio é garantido. E não é só uma questão de aliviar. Aquele evento se demonstra como sem peso, ou seja, é a Uhum. possibilidade de tu, mesmo tendo vivido aquela história, tu consegue tirar a mensagem da história, que é o que te Uhum. permite seguir, tá? Seguir com Mesmo com os leveza, eventos. né? É, E isso com e muito, leveza, com tranquilidade. Os eventos, eles não vão ser. A gente não vai ter a sensação que nunca viveu, a gente sabe que viveu, mas aquilo não tem o peso emocional mais. uhum. E é esse o grande desafio, né? Desde quando eu publiquei o livro, né, a temática do meu livro, né, Viver em Alta Performance, ela soa forte, porque para muitos tem um distanciamento. Será mesmo que eu quero viver em alta performance? Né? Essa associação de que a alta performance está ali para muitos, mas não para mim. Né? Eu percebi que tem esse significado nas pessoas. E aí, né, nas palestras eu tenho desmistificado isso, porque é justamente a alta performance de vida,
é uma provocação para viver com leveza. Não significa que nós não teremos problemas. Todos nós, enquanto seres humanos, nós vamos passar por N adversidades, mesmo eu com uma mentalidade de alta performance, mesmo eu me conhecendo, né? Então, então todo o processo, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, ele não descarta as adversidades que o ser humano está para passar, né? Mas o que muda? O que muda justamente é a forma como você vai perceber, como você vai lidar e como você vai superar, né, aquela situação, independente de quanto ela é difícil, né, para a pessoa, mas que é Sim. possível. Acho que o importante é a gente dizer aqui que é possível a gente. Existem várias técnicas, a EFT é uma delas, né, e todo o processo de autoconhecimento, né, lendo os nossos livros, vai ser possível entender isso, que é possível encarar essas situações com leveza. Muito fantástico, assim, né, ter acesso à técnica, e você aplica a técnica hoje com os seus clientes também, é isso? Isso, eu uso para mim há 14 anos, porque assim, a gente vai descortinando os desafios da vida, e aí é fato que a gente vai também entrando em outros níveis de percepção de si mesmo. Então a EFT ela é Uhum, ótima para você aplicar para tudo. Hoje eu aplico para tudo, né? Mas eu comecei aplicando para uma bursite e essa bursite ela sumiu em um mês e meio sem nenhuma uhum, medicação. E isso me levou a perceber que é uma ferramenta para a vida toda. Então, dentro desse perfil que tu está falando, Fernanda, que as pessoas vão ter sempre desafios, isso é verdade 100%, mas se tiver uma ferramenta que dê um suporte emocional para a pessoa, que ela não se sinta sozinha, sem saber o que fazer, que aí ela recupera a autonomia dela, o poder de cocriação, o poder de ter novos resultados, é maravilhoso, né? Tu pode tá num sim, domingo e aí aparece uma questão para ti que veio na tua mente, uma preocupação. O que tu estava falando era a questão de crenças limitantes, né? Tem outra crença limitante uhum, muito intensa, Fernanda, que aparece para as pessoas, que é a questão da alta performance. Eu vou ter que sacrificar meu tempo de família para poder ter uma maior performance, para poder fazer forma-se. mais. Uhum. Né? Para eu E poder fazer mais, para eu poder ser mais produtiva, eu vou ter que esquecer da minha família. Para eu poder ter mais resultados, eu vou ter que ser egoísta e pensar em mim e a minha família vai ficar de lado. Então as pessoas acabam optando em ficar na mesmice uhum. porque não sacrifica o contato familiar, e é justamente o contrário. Se a pessoa for uma boa administradora do tempo, se ela se organizar, se ela tiver valores que possam não necessariamente ter, obrigatoriamente ter mais uso do tempo, às vezes é menos uso do tempo, um valor maior do ticket. Tem tantas Sim, coisas que dá para pensar diferente sim. E que é não a pega. prioridade, Oi? é estabelecer prioridades, em primeiro ponto, e estabelecer o equilíbrio. A alta Isso. performance, o equilíbrio está diretamente ligado à alta performance. E isso também não quer dizer que em momentos a gente vai dedicar mais a determinada área, mas é uma dedicação com consciência. Por que que eu estou fazendo isso? Qual é o significado disso por mim? E como que eu vou acordar com as pessoas? Né? Porque quando fala nesse contexto de família, ela coloca como valor a família em primeiríssimo lugar. E muitas vezes, para a gente alcançar determinado resultado com a família, fazer realizações, é necessário aumentar nossa produtividade também em outros âmbitos. Então, também um processo de negociação, esse equilíbrio entre as áreas, o que, que eu estou disposta a ceder, como eu vou conversar isso com a minha família, como que eu vou fazer isso de forma leve.
O equilíbrio está, né, como ponto principal. E você comentando, né, dessas adversidades, uma coisa o que eu percebi desde que comecei também o meu processo de autoconhecimento, a gente tem sim as adversidades, mas ao mesmo tempo, como a gente vai se preparando, parece que a gente vai perceber. É interessante isso, a gente vai percebendo as situações talvez de forma mais leve, ou aquilo que a gente atrai, né? Você fala muito também, né, da prosperidade, da abundância, aquilo que a gente atrai. E quanto mais a gente vai se aprofundando nesse processo, parece que a gente vai. Parece não, eu não tenho dúvidas disso. A gente vai atraindo coisas melhores para a gente, momentos, situações melhores. Faz sentido E esse, faz esse total posicionamento? sentido. Faz total sentido. E a gente vira um melhor exemplo de vida quando a gente se dá valor, quando a gente percebe que pode ter um ticket maior, né, um valor de ticket por projeto maior. A gente só vai aceitar isso quando a gente se dá o valor, quando a gente encontra valor no que faz. Então, muitas vezes os clientes vêm para mim e eles dizem assim, Nara, eu não consigo cobrar. E aí eu sempre faço um trabalho em cima dos valores dos pais, como a pessoa até hoje tem os valores dos pais ativos. Ontem eu estava falando numa palestra, porque eu estava em Gravatal ontem dando palestra, e aí eu Uhum, estava falando sobre a questão de o filho de peixe, peixinho que tudo tem que ser duro, né? Que uhum. tudo tem que ser difícil para ter valor. Não, é justamente eu reconheço o meu valor e aceito receber dinheiro como base de troca. Então, isso eu falo num dos treinamentos que tem no meu livro. Estou olhando aqui do lado porque eu estou pegando o meu livro, que foi Aham. o terceiro livro que eu publiquei, o Prosperidade e Abundância, Ah, que ele é um fantástico. livro que eu falo dos 5 tipos de dinheiro e como a pessoa pode, pelos bloqueios, traumas e crenças limitantes, junto com as emoções geradas com elas, né? Como a pessoa pode estar longe dos resultados que ela poderia. Então, assim, muito da procrastinação é essa questão de achar que não tem valor suficiente, que não é bom o suficiente, é? Que aí é Uhum. dentro do decreto negativo de perfeição, ok? Sim. Em agosto de 2010, quando eu criei meu blog Viva o que Você É, que vai virar o título de um livro em novembro, Top. ele esse vai ser um livro que eu vou fazer com terapeutas para aproximar de clientes. Então, eu estou Uhum. convidando vários terapeutas aí, por isso que eu falei da Gisela. A Gisela é uma das terapeutas que já tá com o contrato assinado, né? Então, assim, como é Sim. importante a pessoa conhecer ferramentas, conhecer seu potencial e aceitar que é um ser em construção. Nunca está pronto, mas também está sempre evoluindo. Tá? Sim, Sempre tem essa não há possibilidade. perfeição que a gente vai falar. Fantástico. E dando uma pausa, como você comentou dos livros, quero ressaltar, tanto eu como a Nara somos autoras do Clube de Autores do Brasil. Nos conhecemos pelo clube e com certeza agora ainda com o terceiro livro vai fazer mais sucesso no clube ainda, né? E é uma honra a gente falar do clube que tem nos colocado, né? Interagido com tantas pessoas, tantos autores maravilhosos, importantes aí para o processo de transformação das pessoas. Livro da Nara, que está aqui comigo também. Então, voltando aqui, eu separei, Nara, alguns trechinhos. O livro, ele é formato de poema. Tá? Antes de eu te perguntar, eu gostaria que você me falasse por que você escolheu esse estilo para escrita. Eu vou dizer que desde 2010 eu venho escrevendo alguns poemas que estão nesse livro. Só que chegou um momento que eu comecei a me fazer perguntas: como é que eu vou explicar isso melhor para as pessoas? O que eu já entendo como realidade?
que eu já percebo como realidade? Uhum. E como eu posso mostrar isso melhor para as pessoas? Porque essa é sempre a minha pergunta: como eu posso fazer isso melhor? Como eu posso mostrar a importância? Como eu posso servir melhor para que a pessoa também desperte para essa realidade que está ali batendo na porta? Né? Uhum. E aí, depois que eu comecei a escrever os poemas, eu notei não só o meu nível de harmonia e equilíbrio ao escrever, mas também eu pensei, por que não levar a poesia, que é uma escrita emocional, para quem Uhum. precisa organizar suas emoções? Então é como se fosse assim, Sim. a poesia, né, a emoção curando a emoção. Tá? Muito Com bom, muito esse, bom. com essa ideia, eu comecei, aí eu concluí, eu intensifiquei em 2020 os poemas e eu concluí eles em 2023. Na verdade, eles são respostas a perguntas de clientes que eu já tive ao longo desses anos, tá? De todos esses 14, 13 anos, né? Porque o livro Uhum. foi publicado em 2023, ao longo de 13 anos de perguntas, que aí aquela resposta ficava só para aquele cliente. Eu pensei assim, são respostas interessantes que podem fazer, plantar uma sementinha, né, na pessoa e ela a Uhum. partir dali poder cultivar, inspirar a pessoa a cultivar bons hábitos. Só que por que deve ficar só com uma pessoa? Então, juntando essa questão da emoção, que pode curar a emoção, mas questões dos meus clientes que vieram com muita frequência, eu selecionei essas 40 perguntas e esses poemas são respostas. Fantástico. Em formato de poema, né? As respostas em formato de poemas. Eu simplesmente, assim, me encanta ler a poesia, ler o poema. Eu sei que não é comum, talvez hoje, né? Nos dias de hoje, é um desafio para nós autores. As pessoas estão um pouco mais distantes da leitura, né? Talvez algum tempo atrás era mais comum. Ao mesmo tempo, o poema é um entendimento, traz um entendimento mais fácil, e tem o público com uma certa resistência. Tem, E ao ler, né, tem uma certa resistência. E o que eu poderia dizer para essas pessoas é que realmente se permitam. Quando a que gente começa, né, esse processo da leitura, é o começar. Um poema, talvez não, é aquele momento assim, eu tenho falado muito do momento de parada, né? Nós vivemos um mundo, né, cheio de coisas para fazer, o mundo automático, e quando de fato eu me permito, eu vou deixar o livro da Nara ao lado da cabeceira, eu vou acordar e vou ler um trechinho, porque eu não tenho tempo. Geralmente as pessoas não têm tempo, é a justificativa delas. Mas um sim, trechinho de forma consciente, aquela frase, aquele verso, né? Um verso, ele já é transformador. Você que está nos ouvindo agora e vai replicar esse vídeo, um verso é capaz de fazer a transformação. Talvez você não tenha tempo, né? Se justifica hoje que não tenho tempo para terapia, não tenho tempo para fazer determinado processo de autoconhecimento, mas você tem tempo de 30 segundos de abrir um livro ao lado da cabeceira e ler o poema, que talvez aquele poema, aquele verso, ele vai estar ali, a resposta que você precisa para a situação que você está enfrentando. Então, é essa a nossa busca, né, de nos conectarmos com vocês, né, que estão aí nos ouvindo e que têm situações para resolver. E a gente está trazendo aqui duas possibilidades, né? O livro da Nara, Florescer Metafísico, com esses poemas tão leves, que a gente vai falar agora, né, de 3 pontos aqui que me tocou, são pontos muito importantes. E aí, aproveitando, vou falando do meu livro, O Viver em Alta Performance, que também está em formato de podcast.
não em formato de poemas, mas em podcast, também pensando numa forma fácil de ser lido, de ser entendido. Então, é uma página por dia, você tem acesso a uma ferramenta de transformação. Então, não é aquela coisa, não tenho tempo para ler, é difícil para ler. Nós estamos trabalhando ferramentas para tornar essa leitura acessível e tornar esse conhecimento, né? Porque autoconhecimento, processo, né, de transformação, essa cura, esse cuidado com a nossa saúde mental, ele é imprescindível e nós precisamos de conseguir acessar, fazer com que as pessoas acessem. Né? Aquelas pessoas que têm hoje não têm tempo né, de se cuidar um pouquinho, não tem tempo de ir à terapia, que elas possam ter tempo de fazer pequenas leituras diárias. Não é mesmo? Com certeza. Manda aí a primeira poesia que a gente já vai conversar sobre ela. Perfeito. Então, a primeira é o milagre da dor. Eu não vou nem falar mais nada. O milagre da dor, me conta. Pois é, todo mundo quer fugir da dor, se revolta com ela, passa focado na sensação, mas não na sua mensagem. O corpo, ele é uma ferramenta nata que traz mensagem todo dia. E aí, em vez de brigar com essa dor, a gente pode fazer perguntas de poder para o corpo e ter respostas. Para isso, é importante fazer as pazes com essa parte do corpo que está em desarmonia, que sente dor, é uma forma de desarmonia, e também, segundo a FT, é raiva guardada. Toda dor tem uma raiva guardada. Sim. Sim. A doença é um processo físico que é o reflexo de algo que você deixou em desequilíbrio. A verdade é essa. Sim. E uma das maneiras de usar os poemas, porque tem 8 maneiras de usar os poemas desse livro, né, Fernanda? E aí, eu até depois posso te mandar o vídeo que tem as 8 formas. Uma das minhas clientes pegou, porque tem todo gravuras com flores de lótus, né? Várias páginas com gravuras de flores de lótus. E ela começou a pintar. E eu disse, já descobri uma das maneiras de usar o livro como terapia, né? Tu vai lá e com as cores tu vai te expressando. Verdade. Pode usar e aí cada um tem o seu livro personalizado, porque vai usar a pintura, as cores que gosta, os tons que gosta, né? Que é uma maneira da gente mudar o foco, porque o poder do foco, né? O poder da intenção e do foco, quando a gente está fazendo algo, é transformador. No mínimo 17 segundos. 17 segundos num foco sem pensar em nada. E aí os múltiplos de 17 te levam para outros patamares de realização também, né? O casal Hicks já falava sobre isso lá no filme O Segredo, que o pessoal tem muito tabu com aquele filme, mas ele tem o princípio, a Rhonda Byrne trabalha o princípio que é mobilizar a própria energia através do que se visualiza para realizar. Ela ensina que eu em várias... acredito e utilizo muito. Eu também utilizo muito mesmo. E o Milagre da Dor, como é que eu uso com a EFT? Ou qualquer poema deste livro? E usei agora em Gravatal nos 3 treinamentos que eu dei lá. Eu leio um dos poemas que seja tema da palestra e vou já tocando nos pontos, em cada frase um ponto diferente que é da EFT. Então isso vai tirando o bloqueio para entender, vai tirando o bloqueio em mudar o foco, vai tirando o bloqueio em persistir em algo e vai, por causa disso, gerando resultados a partir da primeira aplicação.
Então, por exemplo, se nós fôssemos fazer EFT aqui, o milagre da dor, tá? E a gente começa do ponto onde está, tu deve estar enxergando aí os dois dedos tocando no ponto da moleira, e o poema, ele é bem assim, eu escrevo no estilo que a gente faz a sequência de EFT. Se parte da onde se está pensando e sentindo, e vai migrando para novas percepções que eu já tive e que alguns clientes também tiveram em atendimentos meus. Tá? O que deu mais trabalho de criar esse livro foi botar algumas rimas, mas hoje é sabido que a poesia ela não precisa nem ter rima, né? Ela pode ser totalmente sem rimas, ela não precisa ter métrica, ela não precisa nada hoje em dia. Mas eu fiz questão porque é uma coisa mais degustável, assim, fica mais agradável, interessante, soa melhor no corpo. A intenção, como é a harmonia, então é levar algumas rimas de vez em quando, porque a pessoa percebe, vai, é isso mesmo, que interessante. E o uso do autotoque vai liberando resistências. Esse é o grande quê da técnica, libera as resistências. Então. É autotoque. Você conduz e a pessoa se toca. Interessantíssimo. Exatamente. Quando eu faço, eu também tenho meus objetivos. Então, quanto mais eu pratico com outras pessoas, mais eu estou fazendo EFT para mim. Né? E a grande vantagem é que, como eu já tenho a minha quilometragem rodada, eu vou, com aquilo que a pessoa está me dizendo, por exemplo, que seja um atendimento, eu vou usar as palavras que estão escondidas por trás daquele diálogo. E com o livro, as palavras estão ali. Ela, como se ela tivesse sempre sequências prontas de EFT. Então, eu tenho textos, eu tenho aqui poemas sobre raiva, medo, culpa, luto, ressentimento, tá? Uma série de emoções que as pessoas têm. Eu considero que a maioria, Fernanda, infelizmente ou felizmente, mas é a realidade, a maioria não sabe nem o que sente. Então, quando pega um desses capítulos, pode abrir ao acaso, né, e começa a fazer a EFT com ela, com esse poema, com essa poesia, ela vai ter uma outra perspectiva para o dia dela, ela vai se sentir mais leve, vai se sentir melhor, né? Vai começar o dia mais consciente, mais no aqui e no agora, né? E as reflexões, elas podem ficar para o dia todo, se a pessoa quiser, ela pode repetir a mesma reflexão para pegar mais informações, ela pode ir para uma outra, cada dia uma página. Oi? O repetir é muito importante. O processo, né, de apropriação daquilo que está novo. Nosso cérebro leva um tempo para absorver. Então, quanto é importante a gente ler novamente, reler. E por isso eu falo muito do livro de cabeceira, né? Eu amo ler, eu sou suspeita em dizer, mas aqui meus livros estão aqui atrás. Na minha sala tem livros, no quarto dos meus filhos, no meu quarto sempre tem livros, porque é essa proposta, né? Ele tem que estar ali na mão, né? Às vezes eu estou buscando uma resposta. Por que não? Eu abro ali, talvez a resposta vai estar ali, ou vai ter uma pergunta, uma proposta ali que vai me auxiliar a encontrar essa resposta. Essa, né, a grandiosidade, né, de uma obra, né, de um livro. Então, partindo agora para o segundo poema, sei que são duas partes, né, vamos falar dos dois aqui. Você colocou como título, Parece Tão Difícil Agir, parte 1 e parte 2. Quero que você comente e depois eu vou comentar o que me conectou também, que tem no meu livro e me chamou a atenção da sua abordagem. Pois é. Como tornar a nossa vida o resultado que a gente quer? A gente precisa de padrões de repetição. Então, se a gente quer mudanças, tá? A gente precisa primeiro decidir mudar. Depois ter um plano de ação.
e seguir esse plano de ação, ajustando as velas. Eu sempre falo em ajustar as velas, porque é necessário, nada é perfeito de primeira, nada se acerta 100% de primeira. O que eu estava vendo? Eu estava vendo uma série em que os extraterrestres estavam vindo para o planeta e iam dizimar com a espécie em 400 anos, que era o tempo que eles iam demorar para chegar. O nome é O Problema dos Três Corpos, é esse o nome da série. Achei o nome muito estranho, mas são três luas, perdão, são três sóis. E aí, esses extraterrestres, eles estão vindo porque eles estão sem planeta. E aí eles acharam que na primeira tentativa de mandar uma distração para os extraterrestres, eles iam conseguir, eles não conseguiram. E é isso que a gente precisa fazer, ajustar velas. Claro que a gente tem as expectativas que são quebradas, por isso que causa muita dor. Um dos motivos da dor lá do outro poema é a quebra de expectativas, né? Mas por que parece tão difícil? Existem muitas expectativas, esse é um ponto, né? O E a outro gente é a também tem gente. uma pressa, né? De querer que tudo se resolva rápido. Né? O Ah, resultado tem que vir. Eu me desapeguei. Para mim foi muito leve. Aliás, foi leve, não, foi transformador quando eu entendi que era preciso desapegar do resultado. Olha que eu falo de alta performance. E alta performance não está relacionada a se apegar ao resultado. Eu quero o resultado, mas eu sei que ele vem no tempo correto, no tempo necessário, e o que me cabe é agir. O que me cabe é isso. agir. Agir, reapreciar trajetos e curtir o trajeto com quem está com você. Porque, assim, por exemplo, aqui agora estamos nós duas, né? Estamos conversando aí a respeito de alta performance, como isso aparece no meu livro, como isso pode transformar vidas, como isso pode inspirar as pessoas a transformarem suas próprias vidas, né? Que é o grande quê, né? A pessoa acreditar que é possível, acreditar, ela ver uma pessoa, né? E dizer assim, pô, ela conseguiu, então significa que eu também posso tentar, pelo menos, arrancar, sair. E eu vou te dizer assim, o desejo, vamos dizer, eu quero ganhar tanto por mês, ou eu quero passar no concurso X, ou eu quero ter uma relação saudável, um relacionamento saudável. Isso são só pontos de partida para o autodescobrimento. E aí a pessoa vai fazendo como no mito do Sísifo. Conhece o mito do Sísifo? Não. Pois é a história de uma pessoa que foi condenada pelos deuses a uma pedra acima de uma montanha. Só que quando chegava lá no topo da montanha, a pedra caía de volta. E ele tinha que fazer essa pedra subir essa montanha todos os dias. No início ele se revoltou, e depois ele percebeu que ele poderia ver maneiras de rolar essa pedra, já que não tinha como escapar desse exercício. Ele viu maneiras como rolar essa pedra morro acima, usando alavanca, usando rampa, usando guindaste. Ele começou a criar instrumentos para rolar essa pedra acima. Os deuses ficaram furiosos, porque a intenção não era que ele se divertisse, era que ele sofresse. E aí, esse é o padrão da vida. Olha a As pessoas mudança de ficam lá. padrão. Ele mudou de padrão, ele decidiu mudar de padrão. No início ele se revoltou, ele chorou, todos aqueles estágios do luto ele fez, porque ele estava condenado, né? É uma forma de luto. E aí ele decidiu, mas eu vou brincar com isso. Eu vou arranjar maneiras. E todo dia ele fazia diferente, chegava no outro dia, chegava bem faceiro, e começava a fazer outra técnica. E os deuses se revoltaram porque aquilo eles queriam que fosse uma punição.
Mas essa punição foi a mudança de vida para o Sísifo, foi um renascimento na forma de ver os Uhum, desafios da vida. Tá? Então, assim, como existem ciclos na vida das pessoas que às vezes acontece em diferentes faixas etárias, eu não uhum, acredito que seja só aos 30, depois aos 60, porque eu acho muito rótulo, né? Mas uhum, tem diferentes momentos de transformação e renascimento. Renascimento do quê? Dos propósitos, dos pontos de vista, eliminação, né? Morrem crenças limitantes, e aí nascem o quê? uhum, Crenças empoderadoras. Então, tudo isso, quando a pessoa lê um livro, eu considero o livro um portal. Eu escrevi esse livro pensando em quem ia ler, mas só em uhum, 2020. No início eram minhas autorreflexões, uhum, conclusões uhum. sobre coisas superadas. Mas nada impediu que outras pessoas também falhos. Por que tem que Sim. reinventar a roda? Né? Por que precisa ser difícil? Será que não Uhum. tem um jeito mais. Tem que ser sempre pela dor, não pode ser pelo entendimento ou pelo amor, não tem outro caminho? Exato. Né? A sociedade ela tem colocado, nós temos ouvido muito, né, tem que, tudo é difícil, né, o inconsciente coletivo está assim, e é essa provocação. As adversidades podem ser leves, podemos aprender com elas e podemos tornar, achei perfeito, brincar com aquilo que pode ser difícil. E eu te ouvindo, já estou fazendo minhas autorreflexões aqui. De fato, é o que eu, né, diante também desse meu processo de autoconhecimento e de atuação como mentora, também, né, de lidar com as situações da forma mais leve possível, reinventando. Então, situações complexas eu vivo todos os dias, né? Diante das minhas escolhas, né? No tanto que eu coloco minha missão é resolver desafios, resolver as situações que me são colocadas, né? Eu falo que eu tenho um pouquinho de habilidade em resolver coisas complexas, mas hoje, para mim, eu realmente brinco, porque quanto mais complexo, mais saboroso fica, porque eu sei que vai me provocar, né, a dar outras soluções a situações complexas. E o E ser humano, ele sente a utilidade dele mesmo quando ele tem essa percepção de capacidade, que ele uhum, está plantando uma semente, que ele, através da resolução de problemas, ele está transformando possibilidades para si e para outros. Porque nós sim, temos três missões na vida, e né, sempre Fernanda? As tem três uma forma missões. mais fácil, sim, e sempre tem uma forma mais fácil de se fazer, né? Às vezes o Sempre tem uma difícil é forma mais fácil. nós é que estamos vendo. Então, hoje eu me provoco nesse sentido. Aquilo que eu não estou conseguindo fazer, não cheguei naquele resultado, é porque eu não estou fazendo certo. Eu preciso Uhum. encontrar o outro caminho. A gente vai em outra busca. E aí está diretamente ligado à questão da ação. Eu me provocar para agir sempre, mas não agir da mesma forma. Esse é um grande gatilho também, o X da questão. Muitas pessoas elas estão agindo, mas fazendo sempre do mesmo jeito. E fazer do Se elas mesmo jeito é estiverem resultado igual. Se elas estiverem felizes fazendo do mesmo jeito, eu acho que não tem problema, Fernanda. Eu sinceramente Sim, acredito a nisso. questão Mas se é que elas não querem encontrou a outros, resposta. outros resultados, não é fazendo sempre do mesmo jeito. A não ser que aquele jeito que ela está fazendo ali traz equilíbrio, centramento. Por exemplo, meditar todos os dias 1 hora. Né? Ela está É um fazendo bom todos os dias do hábito para mesmo você. jeito. Ela está criando um hábito, ela está se reconectando com o divino nela, todo dia um pouco dentro da capacidade que ela tem de acessar. Então, ela está cultivando aquilo todo dia que está trazendo bem-estar, que está trazendo Sim. equilíbrio e centramento. Agora, se ela está fazendo as coisas todas iguais e ela está desconfortável, esse é o sinal que o corpo está emitindo que não está apropriada a atitude.
Uhum. Então Não aqui, tá leve. não, não é a questão que não está somente leve, não está indo de encontro à idade espiritual que a pessoa tem. As pessoas me perguntam Uhum. muito o que é a idade espiritual. A idade espiritual é assim, cada um está num estágio evolutivo, está numa Uhum. etapa. E aí o corpo vai sinalizar se aquilo que ela está pensando é o propósito dela, está dentro da missão dela, está dentro do que ela, onde Uhum. ela quer chegar. E aí o desconforto é esse sinal, seja físico, mental, emocional, que se for desconfortável, não está adequado. Só que o corpo, por si, só sabe emitir esses dois sinais, de conforto e desconforto. E quem interpreta somos nós. Nós precisamos saber Uhum. que são sinais, não são só brigas, né? E aí, a segunda parte ali do poema, que eu falo assim, parece fácil para quem já teve a experiência, então o que fazer quando nunca teve a vivência? Ali, eu criei uma estratégia em sala de aula, porque eu sempre percebo assim que meus estudantes têm uma hora que isso acontece com todo mundo. Tem aquele planejamento inicial empolgado para fazer uma coisa, está fazendo porque quer, está fazendo porque tem interesse, está fazendo porque sabe que aquilo vai ter um resultado legal e também vai lhe fazer bem. Só que os desafios fazem a pessoa perder na poeira. E aí eu Uhum. criei 3 perguntas. Eu Uhum. criei essas 3 perguntas. E eu lancei para os meus alunos em sala de aula. E eu disse para eles, ó, vocês usem, revejam essas perguntas toda vez que vocês entrarem em crise na carreira, por exemplo. Uhum. Então, a primeira pergunta é, por que eu decidi fazer o curso que eu estou fazendo? Esse foi, mas isso tu pode levar para qualquer lado. Por que eu decidi entrar nesse projeto? Por que eu decidi fazer, ter esse tipo de relacionamento? Por que Porque eu eu quis perder escolhi 10 estar aqui. quilos? Oi? Porque escolheu estar vivendo aquela situação. Isso, por que eu escolhi perder 10 quilos? Ah, qual foi o motivo? Aí a pessoa vai listar isso. Depois, quem você conhece que é show de bola nessa performance aí, nesse objetivo? Uma pessoa que você admira. Aí eles mesmos botaram lá por escrito no seu caderno e nem me mostraram. Eu disse, não precisa me mostrar. O importante é que vocês anotem aí, porque é para vocês isso. Estou Uhum. só trazendo as perguntas. E a terceira questão é: o que te chama atenção na personalidade dessas pessoas? Que conseguiram o que você quer. Você E aí, modelou. aí a pessoa vai lá e escreve: ah, é a pessoa estudiosa, ela é focada, ela é centrada, ela é determinada, ela não vamos dizer que tem escrito isso. E aí, depois, quando eu volto às perguntas, porque eu dou uns 10 minutos para eles fazerem isso. Quando eu volto às perguntas, eu digo assim, bom, o primeiro é o emocional que te levou, né? A motivação. Depois você escolheu uma pessoa que essa pessoa é um exemplo para você de sucesso nessa área. E a terceira pergunta é o que você precisa fazer, as respostas, né? O que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. Fantástico. Então, essas 3 perguntas transformadoras já valeu a pena assistir a live. Quem vai assistir, gente, é fantástico. Agora é praticar. Muito, muito bom. Então, para a gente finalizar, temos aqui 7 minutinhos. Bem no final já do livro dela e conecta muito com a proposta do Viver em Alta Performance. Decreto negativo de perfeição. Fala pra gente, Nara. O decreto negativo, todos os decretos negativos, Fernanda, eles surgem. Eu estou só olhando para baixo aqui para ver a página Uhum. 84, né? Os decretos negativos, Fernanda, eles surgem da necessidade de se proteger de um trauma. Seja ele pequeno, médio ou grande, físico ou não.
É para a gente se proteger. O decreto negativo de perfeição é se proteger do vexame de novo, da vergonha, Uhum. de Faz falhar, muito sentido. de falhar, ok? E acho que todos têm em algum momento esse medo de não ser reconhecido, assim, não fiz bem. E isso bloqueia totalmente. Bloqueia, a gente faz a autossabotagem a partir daí, porque a gente não quer se expor de novo na Medina, não quer ser visto como louco, errado, também não quer receber castigo de fora, então a gente cria um castigo dentro. Só que é uma loucura isso. Você se impedindo de agir, como é que você vai ver se realmente você está mudando? Uhum. E é justamente isso o decreto negativo de perfeição. Você vai pegar sua própria energia, porque você não quer mais passar vergonhas, não quer ter mais desatinos, não quer parecer um maluco, tá? Ou imperfeito, e aí você vai pegar sua própria energia para criar autossabotagem. E essa Uhum. autossabotagem entra em todas as áreas, né, Fernanda? Entra na Sim. procrastinação, entra Uhum. na questão de não receber outros castigos também. Ai, Getúlio tá aí, oi, Getúlio querido, como vai você? Ai, que E ótimo. toda essa a questão do desperdiçar tempo, o dinheiro entrar para uma mão, sair pela outra, tá? Uhum. Autocobrança, autocobrança sem estratégia. Uhum. Porque para mudar resultado você precisa de uma estratégia, aplicar essa estratégia e ajustar essa estratégia, né? Então, Isso. quando tu vive sem estrutura, eu costumo dizer que sem planejamento é como tu construir um prédio sem alicerce. E Uhum. aí a tua tomada de decisão fica muito em falso. Então, o que eu faço com a FT? Vou lá, tiro a necessidade do eu era para ter feito, dos eventos em que eu falhei, dos Uhum. eventos que eu não fui bom o suficiente, dos eventos em que, mesmo fazendo o meu melhor, eu fui medíocre, ok? E tudo isso são Uhum. julgamentos, né? Segundo o estoicismo, a gente sofre pelo julgamento que tem das coisas. Totalmente, Né? totalmente. Fantástico. Então, Ah, baixar pode. esse julgamento e transformar o julgamento em planejamento. Ok, fiz caquinha, tá? Aceita que fez a caquinha, mas o que eu vou fazer daqui para frente, então, para ter um outro resultado? Assumir a responsabilidade com uma postura proativa, né? É assumir Exato. os erros, assumir os erros ou não ter medo de errar, não significa que você não vai ter que assumir as consequências daquele erro, né? Sim, Toda ação tem sua consequência, mas quando a gente assume, né, de cabeça erguida mesmo, eu errei, porque hoje a maioria das pessoas elas falam, não, não fui eu, não errei, não, isso não aconteceu, né, evita. Então, quando a gente assume, eu fui, eu tentei, eu estou nesse processo, vou tentar e vou fazer melhor, ou vou assumir a consequência daquilo que não deu certo e bola para frente, né? sim. E evoluir. E isso está muito conectado, né, com a proposta do Viver em Alta Performance, porque eu também tive vários feedbacks em relação aos meus leitores, mas alta performance é perfeição? Eu não quero nem ler sobre alta performance, porque eu não quero essa perfeição. Alguns falaram, né, de não querer essa perfeição, ou de estar associado mesmo, né, de que então precisa, para viver em alta performance, precisa ser perfeito. E eu faço essa desmistificação. Não precisa ser perfeito, por não somos seres perfeitos. Nós estamos buscando o desenvolvimento, a evolução e podemos, né, aprimorar aquilo que nós fazemos. Né? Sempre aquele processo de desenvolvimento, da evolução contínua, mas sem a busca da perfeição, porque justamente essa busca de ser perfeito nos faz errar, como você mesma
já explicou, e nos limita, né? Muitas pessoas não começam, e é justamente por isso, porque tem um processo. Para você chegar na evolução, no melhor que você pode fazer, né? No seu máximo, você tem que começar do mínimo. A gente não sai de um ponto A para um ponto D, a gente sai de um ponto A para um ponto B e vamos seguindo. Então, para a gente conseguir fazer aquele máximo que a gente idealiza, a gente tem que aprender a fazer aquelas etapas. E isso eu associo também em N áreas da nossa vida. E muitas vezes, se a gente não. Muitas vezes as pessoas não se permitem realmente, né, passar por esse processo, estão ansiosos para chegar naquele resultado extraordinário, naquele resultado mágico. E é o que eu falo, né, também no meu livro: se você está buscando o resultado extraordinário, sem querer passar pelo processo, eu já digo que não vai dar certo. Né? As pessoas que conseguiram resultado extraordinário, elas passaram pelo processo. E é comum a gente ver só o resultado extraordinário. Né? Só o resultado extraordinário. Então, é nesse sentido que eu gostaria, né, de concluir essa nossa fala, né, de trazer essa mensagem para que as pessoas elas possam se provocar a sair do ponto que estão, que seja a área que você quer trabalhar. Existem muitas pessoas que já estão muito bem em várias áreas, mas sempre tem aquele ponto de incômodo que só a pessoa sabe qual é a área que você precisa desenvolver, o que você quer melhorar na tua vida, e com esses conhecimentos, com essas técnicas é possível. É possível a partir do momento que a gente olha para dentro, que a gente busca também auxílios, por que não, né? Buscar outras técnicas, poder se conectar com conhecimentos, com técnicas que não são comuns para você nesse momento. Eu falo, nosso mundo, são várias as ciências, por que não se apropriar de tudo que está aí exposto para a nossa evolução? Então, Nara, gostaria de te agradecer muito por essa conversa. Foi muito rica, realmente. Para mim, foi muito, muito valiosa. E eu gostaria que você contasse também como adquirir o seu livro. O meu livro, qualquer um dos meus 3 livros é possível adquirir entrando em contato comigo pelo link da bio, tá? E é possível ainda adquirir, todos eles têm sempre algum treinamento que a pessoa recebe. Inclusive, Fernanda, agora que o treinamento ficou pronto, eu vou te enviar o treinamento com os 8 métodos para usar esse livro de forma transformadora, Ah, ok? então tá. No, Uhum, no Prosperidade e Abundância, eu tenho um treinamento, eu tenho 3 treinamentos que totalizam mais de 50 vídeos. E o uhum, propósito e significado, ele tem um treinamento com mais de 90 livros, que aí eu ensino como a pessoa sabe se ela está no propósito de vida dela e como uhum, voltar para ele se estiver fora. Mas uhum. todos dá para acessar pelo link da bio. Ah, ótimo. Tá bem, então. Então, gente, acessem, adquiram o livro da Nara, Florescer Metafísico. O meu livro pelo meu Instagram também, um link. Então, vamos concluindo aqui, apresentando as duas propostas. E agradeço todos que estiveram e ainda vão participar, vão assistir essa nossa conversa, que foi e será transformadora para quem se permitir passar por esse processo. Nara, boa noite para você, gratidão, Muito beijo obrigada. grande, foi maravilhoso. Muito obrigada. Até mais. Tchau a todos que estão assistindo também. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.